Coloca aí para mim livro de Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 3. Vamos ler lá? Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste, porém conceberás e darás à luz a um. Próximo. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça, coloca a mão aqui, ó, diga assim: não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu. Portanto o menino será consagrado a Deus desde o quê? O ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. E o último versículo, Juízes 16, 22. Coloca a mão na cabeça e diga assim: e o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou, e você assenta, aplaudindo bem forte o nome de Jesus. Levanta o seu rosto e olha para cá. Satanás, ele trabalha nas ocultas, nas escondidas, armando laço para prender homens e mulheres, para acorrentar homens e mulheres de Deus. Tem alguém que é um homem e mulher de Deus aqui nessa noite? Porque você vai ver no Salmos 31, versículo 4, Davi, um homem de Deus, ele orar a Deus dizendo: Senhor, tirar-me-ás do laço que Satanás armou contra mim, nas ocultas, nas escondidas. Então, meu irmão, por mais de Deus que nós sejamos, Satanás, ele vai armar laço na nossa caminhada, na nossa jornada. Mas saiba que Jesus é o grande desatador que vai te livrar desse laço, que vai te livrar dessa corrente, que vai te livrar dessa armadilha, que vai te livrar das investidas do diabo. Quem crê, bata palmas e dá glória. Assenta no seu lugar. O texto de Juízes, capítulo 13, que nós lemos, a Bíblia relata a história de Sansão. A história de quem? Para o diabo ouvir, a história de quem? Sansão. A Bíblia disse que Manoá, ele tinha uma esposa, e a sua esposa orava a Deus. Ela orava a quem? Para que Deus pudesse curar ela da sua esterilidade. Ela não podia gerar filhos. A Bíblia vai dizer que o Senhor ouviu a oração daquela mulher. E quando Deus ouve a sua oração, Deus envia um anjo. Deus envia o quê? Envia o quê? E você não sabia. Aquele anjo era Jesus, o grande desatador. Não, vou repetir. Aquele anjo, ele está com letra maiúscula. Ele era Jesus, o grande desatador. Só um detalhe. Sabe aonde aquele anjo foi? Sabe aonde Jesus, o grande desatador, foi? Ele entrou dentro da casa de Manoá. Você não pegou? Jesus, o grande desatador, ele não só vai permanecer nessa casa chamada Templo dos Anjos, mas ele vai lá na tua casa nessa noite. Ele vai lá na tua casa nessa noite. Dá glória para Jesus. Assenta aí, meu irmão. E aquele anjo, Jesus disse para a mulher de Manoá: você vai ser curada dessa esterilidade, e você vai gerar um filho. Você vai conceber um filho. Quem é que está dizendo para ela que ela seria mãe de um menino? O próprio Jesus desceu do céu para avisá-la que ela seria mãe. Quando Jesus, ele foi anunciado, quem é que veio dos altos céus? O anjo Gabriel, para falar para Maria e José. Agora, quem é que entra dentro da casa de Manoá e a sua esposa? Jesus, o grande desatador. E ele disse assim: olha, você está curada da enfermidade, você vai dar à luz a um menino. Dão glória para Jesus. A Bíblia disse que Jesus falou assim: olha, o menino será consagrado ainda no seu ventre. O menino será nazireu. O que é que significa nazireu? Separado de Deus.
escolhido de Deus. Os nazireus, depois você pesquisa, eles não cortavam o cabelo, era um voto. A Bíblia estava dizendo que Jesus, o grande desatador, ele deu algumas instruções para ela, e Manoá, vendo Jesus ainda nos altos céus, indo embora, ele vai dizer: Senhor, qual é o teu nome? Para que quando a promessa se cumprir, eu possa exaltar o teu precioso nome. E Jesus, o grande desatador, ele vai dizer para Manoá: por que perguntas pelo meu nome, sendo que é maravilhoso? Sendo que é maravilhoso. Meu irmão, você vai chamar Jesus de maravilhoso antes da promessa se cumprir, e você vai chamar Jesus de maravilhoso depois que a promessa se cumprir. Quem crê, bata palmas e dá glória. Levanta as mãos para o céu e diga assim: Ele é maravilhoso. Assenta aplaudindo o nome de Jesus. Olha para cá, a Bíblia vai dizer que a mulher de Manoá, ela gera um menino, coloca o nome dele de Sansão. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Sansão. E a Bíblia disse que Sansão, ele foi um homem separado de Deus, escolhido de Deus, consagrado por Deus. E o menino começa a crescer em sabedoria, em inteligência. E o menino começa a crescer em formosura. Deus habitava dentro dele. O cabelo da sua cabeça começou a crescer. A sua mãe lhe faz 7 tranças. Quantas tranças? Quantas tranças? E Sansão se torna juiz de Israel. Juiz de Israel. Juiz de Israel, aquele que ia livrar o seu povo das mãos dos filisteus. Quando a sua mãe faz 7 tranças sobre o alto da sua cabeça, aquelas 7 tranças representava os 7 nomes redentor de Deus. Você não está compreendendo? Jeová Raá estava dentro de Sansão. Jeová Shalom estava dentro de Sansão. Jeová Jireh, o Deus provedor, estava dentro de Sansão. Jeová Rafá, o Deus que cura, estava dentro de Sansão. Jeová de Sidiqueno, o Deus da justiça, estava dentro de Sansão. Jeová Samá, o Deus presente 24 horas por dia, estava dentro de Sansão. Jeová Nissi, aquele que finca a bandeira no terreno inimigo, estava dentro de Sansão. E sobre os irmãos do templo dos anjos, está dentro de você. Mas você não está entendendo. A presença de Deus, ela está dentro de você. Os 7 nomes redentor de Deus, ele está dentro de você. Quem crê, bata palmas e dá glória. Levanta as mãos e diz assim: Ele é maravilhoso. Assenta aplaudindo o nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Sansão, ele foi levantado por Deus, separado por Deus, escolhido por Deus, juiz de Israel, para livrar o povo de Deus das mãos dos filisteus. Por quê? Por 40 anos os filisteus dominavam os filhos de Deus, Israel. Por 40 anos os filhos de Deus, eles estavam por baixo, os filisteus estavam por cima. Eles estavam sendo explorados, estavam sendo massacrados. Mas a Bíblia vai dizer que Sansão foi o separado por Deus para livrar Israel da mão do inimigo. Não, você não pegou, levanta a mão direita e vai pegar agora. Deus está te levantando. Sabe por quê? Porque você é o escolhido de Deus. Você é o escolhido de Deus para livrar a tua casa da mão do inimigo, para livrar a tua vida financeira da mão do inimigo, para livrar o teu casamento da mão do inimigo. Deus te levantou, meu irmão, para livrar aquela área da sua vida das mãos do inimigo. Quem crê, joga as mãos para cima, bata palmas e dá glória. Olha para cá. Sansão, cheio de Deus, os 7 nomes redentor de Deus estavam impregnados sobre ele. Ele uma certa vez
Veio 3.000 filisteus contra ele. Ele encontra uma queixada fresca de jumento. Ele passa a mão naquela queixada fresca de jumento e ele mata 1.000 filisteus. Sabe por quê? Porque Deus era com Sansão. Diga comigo também. Ele pega 300 raposas, coloca sobre a cauda delas uma tocha de fogo e solta elas sobre os arraial dos filisteus. Queima tudo, queima as plantações, queima os celeiros. Quem é que fez isso? Quem é que fez isso? Sabe por quê? Porque a sabedoria e a inteligência de Deus estava dentro dele sobre o inimigo. A Bíblia vai dizer que Sansão estava num caminho, veio um leão. O leão está dormindo, vai acordar agora? Isso. E a Bíblia diz que Sansão, ele pega o leão e rasga o leão. Alguns dias ele passa pelo mesmo local. Tinha mel na carcaça do leão. Sabe o que Sansão fez? Regozijou sobre o inimigo. É o que vai acontecer. Você vai regozijar sobre o teu inimigo. Você vai regozijar sobre o seu inimigo. Bata palmas e dá glória. Acenda aí. À meia-noite, que hora? À meia-noite, que hora? Sansão, ele vai sobre os portais de Gaza. E ele coloca pela tua força os portões de Gaza. Arranca, coloca no teu ombro. Ele sobe até o monte Horeb e coloca lá para afrontar o inimigo. Qual era o nome dele? Qual era o nome dele? Sabe por quê? Porque Deus era com ele. Se Deus era com ele, ele sabia que ele não perderia a batalha, não perderia a guerra. Se Deus é com você, se você crê que os 7 nomes de Deus estão impregnados em você, pode ir para cima dos filisteus, pode ir para cima do inimigo, que você é mais do que vencedor, que você será um vitorioso. Bata palmas e dá glória. Acerta aí, meu irmão. Porém, a Bíblia vai dizer que Satanás faz uma reunião no inferno. Ele disse assim: nós temos que amarrar Sansão, nós temos que acabar com Sansão. Sansão está sobressaindo sobre nós, está destruindo os filisteus. E Satanás diz assim: como vamos pegar Sansão? Ele é um homem de Deus. Os 7 nomes redentor de Deus estão impregnados sobre ele. E a Bíblia vai dizer que Satanás disse assim: olha, eu vi quando Sansão, ele bateu os olhos em Dalila, a rainha, a modelo do arraial dos filisteus, uma miss dos filisteus. Aí Satanás falou assim: é mesmo? Então já sei. Vamos entrar com a legião de pombagira, um pombal dentro de Dalila, e vamos atrair Sansão. Vamos pagar Dalila 12 quilos de prata, para ela tirar da boca de Sansão o segredo da sua força. A Bíblia vai dizer que Dalila, ela atrai Sansão, e a Bíblia disse que ela domina Sansão. Sansão a ponto de ficar igual um passarinho quando a cobra domina ele. Já viu? Quando a cobra domina a sua presa, que o passarinho vai assoviando e a cobra, ela pega o passarinho como a sua presa. A ponto dos pais de Sansão dizer assim: Sansão, você está dando ouvidos, você está buscando mulheres no arraial dos filisteus. Sansão, são os nossos inimigos. Será que não tem mulheres aqui no meio do nosso povo? Mas entrou aqui e saiu aqui, porque ele já estava dominado por Satanás. A pior coisa que tem é quando alguém dá ouvido a Dalila, é quando alguém dá ouvido a Satanás. Você pode dar conselhos, ela não vai escutar, porque Satanás, meu irmão, ele vem com a voz mansa: Sansão. E o cara fica até arrepiando com a voz dela. Ele até treme. Meu Deus, que voz é? Porque Satanás tem uma voz aveludada. Satanás, quando ele caminha, Satanás não tem pés de cabrito. Satanás, eu costumo dizer que Satanás, ele tem patinhas aveludadas. E a Bíblia vai dizer que Sansão, ele é atraído por Dalila, e por 3 vezes ela tenta arrancar da sua boca qual era o enigma da sua força, e ele escapa. Talvez você está aqui e você tenha escapado de alguns laços de Satanás, armado nas ocultas, nas escondidas contra Sansão. Mas na 4ª vez, ela pega Sansão e coloca ele sobre o seu joelho. Quando Sansão coloca a sua cabeça nos joelhos de Dalila, olha para cá, ele perde a visão.
ele é derrotado, ele é humilhado. Mas quando você vê João colocando a cabeça no peito de Jesus, ali ele recebe uma das maiores revelações dada a um dos seus discípulos, que é o Apocalipse. Você percebe que quando Sansão coloca a cabeça no joelho de Dalila, ela consegue arrancar dele o enigma, o segredo da sua força. A Bíblia vai dizer que ele conta: olha, eu fiz um voto a Deus, eu sou nazireu, sou separado de Deus. O segredo da minha força é não passar navalha sobre a minha cabeça. Então ela espera ele dormir, chama o cabeleireiro, arranca os cabelos da sua cabeça. A Bíblia vai dizer que os 7 nomes redentor de Deus foi embora. A presença de Deus foi embora. Pela manhã vieram os filisteus, pegaram Sansão, e a primeira coisa que fizeram com ele: calma rapaz, arrancaram-lhe os olhos. O que eles fizeram? Deixaram ele cego. Jogou ele no cárcere. E lá no cárcere tinha um moinho cujo 2 bois faziam o trabalho. Tiraram as 2 juntas de boi, colocaram Sansão para fazer o serviço. Sansão se tornou chacota, Sansão se tornou homem na boca dos filisteus, que diziam: Sansão vencia os filisteus, mas agora ele é vencido pelos filisteus. Talvez você está aqui dizendo: pastor, eu tenho sido vencida pelo inimigo. Fica tranquilo, porque a Bíblia vai dizer que quando ele estava com o cabelo raspado, com os olhos arrancados, ele estava no cárcere, mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer. Não, você não está entendendo. O cabelo da sua cabeça começou a crescer. Passa a mão aqui e diga assim: o cabelo da minha cabeça começou a crescer. Pastor, o que é que isso significa? Significa que Jeová Raá estava voltando, que Jeová Shalom estava voltando, que Jeová Jireh estava voltando, que Jeová Tzidkenu, Jeová Rafá, Jeová Samar, Jeová Nissi estava voltando. Ou seja, a presença de Deus, mesmo ele no cárcere, estava voltando. Deus te trouxe aqui. Satanás tirou tua força. Hoje à noite que a presença de Deus volta. Hoje à noite que os 7 nomes redentor de Deus vai voltar. Joga as mãos para cima, bata palmas e dá glória. Olha para cá que eu termino agora. Os filisteus dão uma festa, e os príncipes dos filisteus estavam presentes, os governadores, os presidentes, todas as pessoas mais importantes. Eram 3.000 pessoas que estavam no estádio. Tinha gente até no telhado. E alguém disseram assim: chama o palhaço do Sansão. E um guia veio trazendo o Sansão, para que ele pudesse servir de palhaço para os filisteus. E alguém gritou lá de longe: ô Sansão, você amontoava filisteus pela tua força, agora você é um palhaço. Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Viva Dagon, viva Dagon, viva Dagon. E a Bíblia vai dizer, eu faço questão de você ler, que Sansão ele pede para aquele guia colocar as suas 2 mãos sobre as 2 pilastras que sustentava aquele estádio. E ele vai fazer uma oração violenta. Coloque, por favor. Eu gostaria que você lesse de pé comigo. Coloque fazendo favor. 16:28, filho. Coloca aí. Juízes 16:28. Vamos ler lá? Sansão fez o quê? Clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres. Ele estava dizendo assim: eu lembro-te de mim, quando eu andei na tua presença, quando eu andei com integridade, te servindo, me desviando do mal. Senhor, lembra-te de mim, porque eu já fui um servo fiel. Lembre-te de mim, e dá-me força, e dá-me quê? Só mais esta vez, ó Deus, para que me vingues dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Ao menos por um dos meus? Ao menos por um dos meus? O que está escrito lá no livro de Zacarias 2:8? Ai daquele que toca na menina dos meus. Não é o que está escrito lá? Olha lá. Aquele que toca em vós, toca na menina dos meus. Ou seja, os filisteus estavam zombando de um homem que se arrependeu,
Deus estava dentro dele. Ai daquele que toca na menina dos meus olhos. Naquela noite, Sansão, ele vence os filisteus. E ele mata, ele destrói todos os filisteus naquela noite. Mais do que todos os tempos em vida. Ou seja, Sansão, ele vence os filisteus, ele sobressai sobre os filisteus. Sabe por quê? Porque Jesus, o grande desatador, estava dentro dele. Os 7 nomes de Deus estavam dentro dele. Deus te trouxe aqui. Levanta as mãos para receber. O inimigo armou ciladas contra ti, nas escondidas, nas ocultas. Mas preste atenção, hoje você sai daqui não por baixo, mas você sai daqui pisando no inimigo, pisando no inimigo. Quem crê, bata palmas e dá glória. Levante as mãos para o céu e diga assim: Ele é maravilhoso.